Queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui com o beneplácito da Web Luz para o programa Colóquio com Mariluza. Que a paz de Jesus reine em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre Tiradentes e o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, baseado no livro de Chico Xavier e nos livros que vimos recebendo do plano espiritual. O pensamento do dia, ouça e medite. Nesta terra, podemos construir uma grande nação. Tiradentes, livro Confidências de um Inconfidente. Eu te saúdo entre tantos mártires de tantos milênios na terra. Eu te saúdo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, pelos seus ideais, pelo sonho inconfidente, pelo seu sacrifício, e contigo todos os seus amigos representados por Aleijadinho, com o seu apelido no adro de Congonhas, Tomás Antônio Gonzaga, Luiz Inácio Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, Francisco de Paula Freire, Rego Fortes, José Alves Maciel, Domingos Abreu Vieira, Oliveira Lopes, Salvador Gurgel, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Domingos Vidal Barbosa. Muitas perguntas nos chegam a respeito do Tiradentes. Ele nasceu com uma missão para o Brasil? Sem dúvida alguma, a figura exponencial desse espírito, que marcou muitas civilizações, que foi citado em vários livros, não só da nossa Lavra, como do Chico Xavier, nós vemos que ele vai ser chamado ao plano espiritual para uma reunião com vários espíritos, alguns encarnados e outros desencarnados, para a missão de trazer ao Brasil um alento novo de igualdade, fraternidade e liberdade. Algo tão importante que Kardec colocou no seu Obras Póstumas, dizendo que só teremos igualdade e liberdade se a fraternidade vier primeiro, o que é muito importante para o nosso aprendizado e o nosso raciocínio. No livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, no trecho que fala da morte do Tiradentes, o irmão X, que é Humberto de Campos, conta que Tiradentes estava resgatando o seu passado como inquisidor. Sempre ficamos muito curiosos com relação a isso. E quando recebemos o livro Gregório IX, nos impactou muito a respeito de quem teria sido Tiradentes como inquisidor, o Papa Gregório IX. Qual seria a expectativa de Ismael com esse reencarne de vários espíritos, inclusive o Tiradentes? Lendo o livro Trajetória de Luz sobre os 65 anos da mediunidade de Chico Xavier, Arnaldo Rocha, marido da Meimei, conhecida no meio espírita, ele também, eles contam que certa vez perguntaram para o Chico como que o Emmanuel agia diante do anjo Ismael, que é o orientador espiritual de categoria de anjo do nosso Brasil. E Chico respondeu com duas palavras muito simples: de joelhos. Então, dessa forma é que Emmanuel se apresentava diante de Ismael. Então, vocês vejam a pequenez nossa nesse contexto imenso que a espiritualidade nos mostra. Quando nós recebemos o livro Gregório IX, nós já sabíamos que numa outra vida o Tiradentes, no livro de Mário a Tiradentes, fora Mário, o militar, com 9 consulados, lutando dentro de Roma com Silas, que era o Aleijadinho, e sendo auxiliado pela mediunidade de Marta, a pitonisa, que seria, nas Minas Gerais, a reencarnação de Marília de Dirceu. Então, nós vamos verificar uma sincronicidade quando entramos na vida dele, passamos depois a vida dele como médico, lutando contra a Inquisição, no Cinti Cassandra, na Espanha,
Mas voltando lá, como ele é inquisidor, no livro Gregório IX, nós vamos ver uma sincronicidade de datas, coisa que Jung fala, coisa que vários especialistas relacionando a história e relacionando os seres humanos contam. No dia 21 de abril de 1232, Gregório IX, que era sobrinho de Inocêncio III, o outro papa, e era amigo de Francisco de Assis, ele cria o Tribunal da Santa Inquisição do Santo Ofício. E com isso leva milhares de pessoas à morte, porque para ele a teologia era mais importante que a filosofia, e ele envolve até a Universidade de Paris e outras entidades na perseguição àqueles que não pensavam da maneira dele. Então ele se endividou muito nessa data. Depois, no dia 21 de abril de 1532, como Francisco Pizarro, ele invade Sacsayhuaman, a grande fortaleza inca, para conseguir o domínio de Cusco e aprisionar Atahualpa. Inclusive, ele faz um jogo político colocando Huáscar e Atahualpa em luta, mesmo sendo irmãos e ambos incas. Com a sua inteligência, ele faz isso. E ele domina, então, os incas. Isso está no livro Acayaca. 3 dos irmãos dele morrem durante o assalto a Sacsayhuaman, que é algo assim impressionante pela sua fortaleza, pelas toneladas de pedra que ninguém sabe como foram levadas a esse local e tão bem encaixadas, igual aos monumentos do Egito, né? Uma coisa assim que nos marca demais. Depois, no dia 21 de abril de 1792, sempre 21 de abril, ele morre na forca na cidade do Rio de Janeiro como líder principal da Inconfidência Mineira, tirando o baraço do pescoço da maioria dos seus companheiros, através de 11 interrogatórios, em que ele dribla vários juízes de alçada que são mandados pela corte, vários meirinhos, vários escrivãos e combinando as coisas mesmo contra o depoimento e a denúncia de vários companheiros. Então é nesse momento que todas as dívidas dele são restauradas, porque ele se torna um mártir de uma nova nacionalidade, aquela para onde o Evangelho de Jesus foi transplantado, aquela terra que até hoje é considerada a esperança de Jesus para a humanidade, para a grande transformação humana e interna que se espera nesta época que nós estamos vivendo e que é tão bem descrita pelo discípulo amado de Jesus, João Evangelista, no seu Apocalipse. Então as coisas se somam, e essa figura então do Tiradentes, nós vamos vê-lo muitas vezes em reuniões no plano espiritual, em coisas que não tem nos livros que publicamos, mas se Deus quiser ainda colocaremos nos livros que estamos pondo no Amazon. Nós estamos agora com 84 livros no Amazon, mas temos 250 para colocar lá. E vamos contar essas reuniões de líderes mundiais, onde o Tiradentes presidia a reunião pelo adiantamento do seu espírito e pelo grande conhecimento que esse espírito traz de várias nacionalidades e várias reencarnações. É isso aí, o assunto Tiradentes, o assunto Brasil, é momentoso, não se esgota de forma nenhuma. E veja, apesar da morte dantesca do Tiradentes, da perseguição aos inconfidentes que foram exilados, a outras mortes, às suas famílias, 30 anos exatinho depois, da própria corte portuguesa, que decretou, através de Dona Maria I,
a morte de Tiradentes, com a invasão de Napoleão, a família portuguesa real vem para o Brasil. E 30 anos depois, D. Pedro, filho de D. João VI, que Napoleão, antes de morrer, declarou que a única pessoa que o venceu e o tapeou foi D. João VI. E hoje os especialistas estudam que ele tinha alguns aspectos de autismo. Imagina! E por isso que ele teve várias atitudes que muitos historiadores denigrem a imagem dele, mas Napoleão reconheceu que de todas as pessoas com as quais ele lutou e que ele tentou dominar o mundo, né, como Júlio César tentou e como depois o Hitler tentaria, não é o mesmo espírito, por favor. O Júlio César pode até ter sido o Napoleão, mas não é o Hitler. O Hitler não tem nada a ver com esses dois vultos que têm uma dinâmica de personalidade diferente, mais autenticidade e mais elevação espiritual. O Hitler estava até citado no Apocalipse como Cavaleiro Vermelho e citado por Nostradamus com o nome que teve. Então, era uma coisa à parte que estava mais ou menos delineada. Mas vamos voltar lá. O D. Pedro I, aqui no bairro do Ipiranga, dá o grito da independência ou morte. Quando nós recebemos o livro Nefertiti no Brasil, nós já sabíamos, por causa do Chico, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que quem tinha impulsionado D. Pedro era o próprio Tiradentes, quando ele gritou independência ou morte, nas margens do Riacho Ipiranga. Mas nós não sabíamos que a Nefertiti era a esposa de D. Pedro, a Leopoldina, e ela já havia assinado a independência do Brasil, que José Bonifácio não deixou que fosse proclamada porque ela era austríaca. Então eu procurava a Nefertiti, não achava, e ia parar no Palácio dos Habsburgo, na Áustria. Só quando eu recebi esse livro, Nefertiti no Brasil, é que eu descobri toda a dinâmica, porque o Tiradentes tinha sido o sacerdote Tir, junto com o sacerdote Uli, junto com o sacerdote Ege, que perseguiram a 18ª dinastia de Akhenaton e levaram toda a família da 18ª dinastia à morte. E quando o helicóptero do Ulisses some na Baía dos Reis, no Rio de Janeiro, o Senna está dando uma entrevista para a imprensa e há uma invasão do mar e do rio Nilo lá no Cairo e mata 400 pessoas, que eram os 400 áulicos do sacerdote Uli. Morria Ulisses com outras pessoas no helicóptero e seus áulicos ao mesmo tempo lá. Mais tarde morreria o Senna, que foi o guardador da grande esposa real, o Amenófis III e o Amenófis IV. Ele chamava-se na ocasião Senna. Era um militar que protegia a família imperial e morreu como um grande brasileiro. Então, as vidas se sucedem, né? Nós vamos verificar no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Ismael chama Eliu, ou Iléu, para vir ao Brasil com uma missão. Ele era aquele centurião que espetou a lança no Cristo. E ele seria no Brasil o filho da Leopoldina e de D. Pedro I. O D. Pedro II, que até hoje foi o maior estadista da nação brasileira. Ele foi um homem que até hoje, se vocês estudarem a biografia dele, ele merece aplauso. Só errou na Guerra do Paraguai, mas aí houve a intervenção da Inglaterra usando o Brasil, fazendo a Tríplice Aliança para acabar com a economia do Paraguai. O único país da América Latina que ainda não se dobrou ao Foro de São Paulo. Por isso, muito brasileiro está indo para o Paraguai tentando salvar a vida por lá economicamente, né? O que nós vamos ver? Que há pouco tempo tiraram os esqueletos da Teresa, segunda esposa de D. Pedro, dele e da Leopoldina para um estudo na USP. Saiu fotografia desses esqueletos no Estadão, eu tenho uma cópia disto. O que me impressionou?
A Maria Teresa estava quase mumificada, ela quase não deteriorou. Mas a Leopoldina era o esqueleto. Só que a cabeça dela era mais oblonga do que a gente percebe nas fotos. E tinha uma marca no crânio, que a Nefertiti e a Tii tinham, porque era provocada pelo peso da coroa imperial do Egito na cabeça. Muitos séculos depois, a Nefertiti nasce como Leopoldina na Áustria, vence a primeira imperatriz do Brasil, dá a liberdade ao Brasil, com o apoio daquele que tinha acabado com a dinastia lá deles, o próprio Tiradentes, e traz no seu esqueleto a marca da coroa da 18ª dinastia. Quem quiser, pesquise as fotos do estado de São Paulo sobre esse translado. Me impressionou demais. Então, os rastros do nosso passado estão muito claros aí. E o nosso Aleijadinho representou todos aqueles que eu citei no início como os principais executores da Inconfidência Mineira, fazendo o apelido dele, Aleijadinho, no nome dos profetas, colocando como Amós, colocando Tiradentes, colocando Cláudio, colocando todos, e dando a identidade de que loja maçônica que eles participariam. Então tem capítulo, que representava a loja, que era loja capitular grau 18, que podia tratar de assuntos políticos, capítulo 1, das lojas de Minas, capítulo 2, do Rio de Janeiro, capítulo 3, de São Paulo, capítulo 35, os que participavam da loja de Minas, do Rio, da Bahia de São Paulo, que era o único, era o Cláudio Manuel da Costa, ele participava de todas. Ele era correspondente em 1754 da Academia Brasílica dos Renascidos na Bahia, que já era uma loja maçônica, antes de começar mesmo a maçonaria em Minas e nos outros lugares. Olha que importante que a gente possa ver as pistas que o Aleijadinho deixou. E quando ele representou isso, ele dizia, todos eles voltarão, todos eles voltarão. E ninguém podia discutir com ele, porque ele sempre foi muito firme nas suas posições. Realmente, no governo de Getúlio Vargas, os ossos dos Inconfidentes foram transplantados para o antigo prédio da Câmara e Cadeia de Ouro Preto, que é muito parecido arquitetonicamente com o Senatório Romano, com as duas escadas monumentais. O Senatório Romano, as escadas foram desenhadas pelo Miguel Ângelo, que é o nosso Aleijadinho. Em Minas foi outro arquiteto que fez, mas acabou fazendo muito parecido, né? Então, o Getúlio trouxe esses ossos, portanto, todos voltaram de alguma forma, mas eles voltaram através da reencarnação. E nós temos grandes vultos brasileiros, como Juscelino Kubitschek de Oliveira, que construiu Brasília, que era o Salvador Gurgel. Nós temos o Tancredo Neves, que foi o Silvério dos Reis, e fez a abertura. Nós temos o Jefferson Pérez, lá do Amazonas. Nós temos o Sérgio Vieira de Mello, o grande diplomata brasileiro, que morreu por causa da invasão do Bush em Bagdá, como representante da ONU. Isso para não falar de outros, de Sobral Pinto, do Niemeyer, do Lúcio Costa, de muitos outros fantásticos espíritos que voltam com as mesmas determinações. Transformar o Brasil no coração do mundo e a pátria do Evangelho. E apesar de todos os nossos erros, isto ainda está demarcado no nosso presente e futuro. Eu espero que vocês nos mandem as suas questões, perguntas, críticas, para que a gente possa interagir com vocês e atendê-los com muito carinho, com muito amor. Que Jesus nos abençoe e que a paz dele permaneça conosco.